Ela acreditou no amor e foi deixada com um bebê nos braços e nada além do silêncio. Abandonada, humilhada e com o coração em pedaços, Melinda poderia ter desistido, mas escolheu lutar. Com doces nas mãos e dignidade nos olhos, ela enfrentou o mundo, até que a vida, enfim, a olhou de volta. Essa é uma história de dor, coragem e uma reviravolta que ninguém poderia prever. Mas antes de mergulharmos nessa história de superação, abandono e um amor que renasceu das cinzas, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. E não esquece de curtir o vídeo para acompanhar cada trama emocionante. O silêncio do orfanato era quase sagrado, quebrado apenas pelo som monótono e implacável do tic-tac de um velho relógio pendurado acima da porta principal. As paredes, descascadas pelo tempo e pela negligência, exalavam o cheiro agridoce de mofo e sabão barato. As janelas empoeiradas deixavam a luz entrar apenas como uma lembrança do mundo lá fora, filtrada, cinzenta, resignada. Num dos quartos do fundo, entre lençóis desbotados e brinquedos gastos de tanto serem usados por crianças que nada tinham além da imaginação, uma menina de olhos atentos e mãos inquietas escrevia sua própria história em retalhos. Melinda tinha apenas 4 anos, mas já carregava nos ombros a ausência mais cruel, a perda definitiva de um pai e uma mãe. Um acidente de carro havia arrancado dela o direito de crescer em colo. A infância, para ela, nunca teve cheiro de bolo quente ou som de risadas no fim da tarde. O mundo, já imenso para sua pequena estatura, tornara-se um deserto árido, onde tudo era ausência. Ausência de toque, de nome falado com carinho, de histórias para dormir. Sentada no chão frio e áspero, Melinda puxava para si pedaços de tecido que havia recolhido no lixo da costureira do bairro. Alguns estavam manchados, outros rasgados, mas para ela cada um tinha valor. Ela os alisava com as palmas miúdas, observava as tramas como se lesse um segredo e começava a costurar, com uma agulha enferrujada e linha que guardava como tesouro. Suas mãos pequenas, de dedos curtos e já marcados por picadas e calos, moviam-se com a delicadeza de quem costura a esperança. As bonecas que criava eram feitas de meias velhas e estofamento de almofadas furadas. Eram feias para os olhos comuns, mas para Melinda, cada uma era única, com personalidade própria. Dava-lhes nomes, histórias, famílias. Vestia-as com os retalhos costurados à mão, criando estampas com lápis de cera quebrados e desbotados que encontrava nas caixas esquecidas da sala de arte. Cada boneca representava uma parte de si, uma menina que, apesar de tudo, ainda sonhava. E seus sonhos eram grandes. Sonhava ver seus desenhos desfilando em vitrines iluminadas, em manequins altos como castelos, com tecidos tão vivos que pareceriam cantar ao vento. Sonhava estudar moda, criar, construir um mundo onde beleza nascesse da dor. Mas, acima de tudo, o que mais pulsava em seu peito miúdo era o desejo de ter uma família. Não uma família qualquer, mas daquelas que via nos filmes da TV velha do orfanato, com risadas na cozinha, abraços longos na hora de dormir, palavras de incentivo sussurradas ao pé do ouvido. Sonhava em ser chamada de mamãe. Sonhava em chamar alguém de meu amor. No fundo, mesmo sem entender ainda com clareza o peso das coisas, Melinda já intuía que sua maior batalha não seria contra a falta de dinheiro ou de oportunidade, mas contra o silêncio do mundo. Um mundo que, até ali, insistia em não enxergar meninas como ela, negras, pobres, órfãs, como alguém digna de ternura e de futuro. E foi nesse chão duro, cercada de bonecas remendadas e com o coração cheio de ausência, que Melinda aprendeu a costurar algo maior que roupas. Ela aprendeu a costurar sonhos e prometeu a si mesma, com a firmeza silenciosa dos que muito perderam, que jamais deixaria de lutar para torná-los realidade.
Aos 18 anos recém-completos, Melinda deixou o orfanato pela última vez. Era uma manhã acinzentada, daquelas em que o céu parece hesitar entre a esperança e a tristeza. Carregava consigo uma mala pequena, de tecido gasto, com o zíper rangendo como se também sentisse o peso da despedida. Dentro dela cabiam poucas roupas, um par de sandálias, seus desenhos mais antigos, rabiscados em papéis amassados, e um caderno onde guardava como relíquias os moldes improvisados que criava desde criança. Mas o que ela levava de mais precioso não era visível. Era a esperança obstinada de que o mundo lá fora poderia ser diferente. Seu currículo, escrito à mão com caneta azul, ocupava menos de meia página e parecia envergonhado entre tantas exigências do mercado. Mesmo assim, não hesitou. Rodou por horas, com a cópia dobrada dentro da bolsa e com um sorriso sereno no rosto, enfrentou portas fechadas, olhares desconfiados e entrevistas frias. Até que, numa tarde abafada de dezembro, conseguiu o que muitos considerariam pouco, mas para ela era um triunfo, um emprego como caixa de supermercado. A gerente, uma mulher apressada e indiferente, mal olhou em seus olhos antes de dizer que começaria na semana seguinte. Melinda aceitou o trabalho como quem recebe uma bênção. Passava os produtos no caixa com cuidado quase maternal, desejando "bom dia", com voz firme, mesmo quando os clientes não respondiam. Aprendeu o nome dos fregueses mais frequentes, sorria para as crianças e tentava enxergar beleza mesmo nas horas longas em pé. Com um salário modesto, alugou uma kitnet no subúrbio do Rio de Janeiro. Era um cômodo só, com paredes de reboco exposto e uma janela que dava para um muro cinza. Mas era seu. Pela primeira vez na vida, tinha uma chave, um endereço, um canto para chamar de lar. A rotina era dura e o tempo parecia sempre escasso, mas Melinda enfrentava cada dia com dignidade. Limpava a casa ao som de músicas antigas que ouvia no rádio portátil, preparava suas refeições simples com esmero e mantinha um vasinho de flores artificiais na pia da cozinha. Um lembrete de que beleza pode nascer até em lugar onde tudo parece faltar. Seu maior luxo era uma máquina de costura usada, que comprou em 10 prestações suadas, com juros altos e fé dobrada. Era velha, fazia barulho ao ligar e exigia paciência nos ajustes. Mas Melinda a tratava como uma extensão de seu próprio corpo, como se fosse uma amiga que compreendia suas palavras não ditas. Nas madrugadas frias, quando o mundo dormia e a solidão batia forte, ela se sentava à máquina com uma manta sobre os ombros, costurando em silêncio. Transformava sobras de tecido em vestidos imaginários. Criava moldes de blusas que talvez um dia alguém vestisse e desenhava sonhos que não cabiam no papel. Naquelas horas solitárias, entre o barulho ritmado da agulha e o zumbido constante da máquina, Melinda encontrava consolo. Costurar não era apenas um ofício, era uma forma de resistência. Era ali, naquele quarto pequeno e mal iluminado, que ela reconstruía sua história com linhas e pontos, costurando esperança em cada dobra de pano. Não importava que ninguém visse, porque ela sabia, todo grande começo nasce no invisível. Foi em uma noite chuvosa de outono, entre buzinas apressadas e faróis refletidos nas poças do asfalto, que Melinda conheceu Pedro. Estava exausta após mais um turno no supermercado. O corpo doía e os pensamentos vagavam entre contas a pagar e um tecido florido que queria transformar em vestido. Pediu um carro de aplicativo para encurtar o trajeto até sua kitnet, um raro luxo que se permitia quando as pernas não davam conta do caminho. Quando entrou no veículo, foi recebida com um sorriso largo, quase ensaiado, e uma música animada tocando baixinho no rádio. Pedro, ele era falante. Tinha um jeito espontâneo de puxar conversa que de início a fez desconfiar.
Mas à medida que o trajeto avançava, foi desarmando Melinda com piadas leves e comentários perspicazes. Falava como se a conhecesse há anos, chamou atenção para o modo como ela mexia no cabelo quando estava pensativa, e disse que seu sorriso tinha algo de sol em dia nublado. Para Melinda, acostumada a olhares que se desviavam ou se fixavam em sua pele com julgamento silencioso, aquilo era diferente. Pedro parecia enxergá-la além da superfície, além da cor da sua pele, das roupas simples, do crachá de caixa pendurado na bolsa. Ele a olhava como se fosse especial, e ela, tão carente de afeto e reconhecimento, mergulhou nesse olhar como quem encontra abrigo. Os dias seguintes trouxeram mensagens doces, ligações à noite e promessas veladas. Pedro dizia que estava cansado de mulheres vazias e que Melinda era diferente. "Você é de verdade", dizia ele, e essas palavras, sussurradas em tons íntimos, tocavam a parte mais frágil dela, aquela que nunca se sentira suficiente. Em poucas semanas começaram a se encontrar com frequência. Os encontros eram simples. Geralmente na casa dele, um pequeno apartamento alugado e pouco mobiliado, mas sempre com uma cerveja gelada e um cobertor no sofá. Pedro dizia que preferia ficar em casa porque era mais tranquilo, mais íntimo, mais a cara deles. Melinda, com seu coração recém-desperto para o amor, acreditava. Atribuía a ausência de passeios a cinemas, jantares ou qualquer tipo de exposição pública às dificuldades financeiras. Afinal, ele era motorista de aplicativo, trabalhava longas horas, falava sobre juntar dinheiro para abrir seu próprio negócio, um lava-rápido, talvez, ou uma pequena locadora de carros. Tinha sonhos, dizia ele. E Melinda, que sempre valorizou, quem sonhava, o admirava por isso. Mas havia pequenos detalhes que começavam a escurecer o quadro. Olhares que Pedro desviava quando os vizinhos os viam juntos na portaria, perguntas que evitava responder sobre sua família e o modo como, aos poucos, evitava tirar fotos com ela. Melinda percebia essas sutilezas, mas as sufocava com justificativas doces. Ele é reservado, pensava. Talvez esteja apenas inseguro com o futuro. E se calava, como tantas vezes calou diante das incertezas da vida. Na verdade, por trás de cada gesto apaixonado, o que Melinda buscava era pertencimento. Depois de anos cercada por paredes de silêncio e solidão, ela ansiava por alguém que a chamasse de minha, que a escolhesse publicamente, que a amasse sem medo. E Pedro, com seu jeito leve e suas palavras envolventes, parecia exatamente isso. A promessa de que, enfim, ela também seria amada. Mal sabia ela que aquela promessa, como tantas outras que recebera ao longo da vida, estava fadada a se despedaçar. Namoro evoluiu como um incêndio silencioso, rápido demais, intenso demais, consumindo tudo com uma urgência que Melinda confundia com paixão. Pedro, sempre tão cheio de palavras doces, não demorou a se ajoelhar no tapete puído da sala e pedir sua mão em casamento. Não houve anel, nem testemunhas, apenas suas mãos suadas segurando as dela e uma promessa sussurrada. Quero você ao meu lado para o resto da vida. Vamos construir nossa família, Mel. Ele dizia isso com os olhos fixos nos dela, como se estivesse revelando um segredo íntimo e sagrado. E Melinda, com o coração pulsando de esperança, disse sim sem hesitar. Pela primeira vez, alguém queria ficar. Alguém a escolhia. A pequena cerimônia não existiu, nenhum cartório, nenhuma igreja. Mas isso pouco importava para Melinda, que cresceu assistindo casamentos em filmes e acreditava que o que realmente selava uma união era o amor, e não os papéis. Pedro, com seu jeito envolvente, a convenceu de que eles fariam do mundo a própria igreja, e ela acreditou. Juntos, começaram a montar o que chamavam de lar. Compraram um fogão de segunda mão, um colchão financiado em suaves prestações, cortinas floridas que Melinda costurou com tecidos em promoção.
Era tudo simples, usado, improvisado, mas para ela era o palácio dos seus sonhos. Pela primeira vez, sentia que pertencia a um lugar que podia chamar de casa. As paredes descascadas da kitnet ganharam vida com os toques de Melinda. Ela pendurou panos bordados na cozinha, plantou ervas em latas recicladas na janela e pregou fotos dos dois. Poucas, já que Pedro sempre evitava, na lateral da geladeira. O pequeno espaço de 30 metros quadrados abrigava algo muito maior que móveis. Abrigava a esperança de uma nova história. Uma história onde, enfim, ela era protagonista e não apenas sobrevivente. Melinda continuava trabalhando no supermercado, enfrentando jornadas exaustivas, mas agora havia uma diferença no passo com que saía pela manhã. O que antes era um esforço solitário, agora era um esforço por dois, ou como ela imaginava, por uma família inteira. Ela economizava centavo por centavo, fazia contas mentais durante as filas do caixa e recusava convites das colegas para dividir uma pizza no fim do expediente, tudo em nome de um futuro com Pedro. E toda vez que chegava em casa, mesmo que ele estivesse deitado no sofá com o celular nas mãos, sem notá-la de imediato, ela sorria. Porque tinha alguém. Tinha um nós. O que Melinda ainda não percebia, no entanto, era que aquele lar que construía com tanto carinho era sustentado apenas pelo alicerce dos seus próprios sonhos. Pedro, embora presente fisicamente, começava a mostrar silêncios estranhos, impaciência disfarçada de cansaço, ausências que ela preenchia com desculpas. Mas Melinda, com o coração ainda nos contos de fada que lia escondida no orfanato, recusava-se a ver as rachaduras. Afinal, ela havia sido escolhida. E acreditava, com cada ponto de costura feito à noite em sua máquina barulhenta, que o amor bastava para manter tudo de pé. Logo após o casamento, uma mudança sutil, quase imperceptível, começou a se instalar dentro de casa, como uma névoa densa que aos poucos esconde a paisagem. Pedro já não sorria como antes, não fazia mais piadas ao acordar, nem elogiava os vestidos simples que Melinda costurava com tanto carinho. O amor que antes parecia quente e presente começou a esfriar, não com gritos ou escândalos, mas com silêncios longos, pesados, que ocupavam todo o espaço da pequena kitnet. O silêncio dele era como uma parede invisível entre os dois. E Melinda, ansiosa por mantê-lo próximo, começou a falar mais, a fazer perguntas, a buscar pequenos gestos de afeto. Mas recebia apenas monossílabos ou um aceno de cabeça. Ele nunca a empurrou, nunca levantou a voz, mas cada palavra que dizia era afiada como uma lâmina. As críticas começaram disfarçadas de conselhos. Você devia se vestir melhor. Essas roupas largas te apagam. Ela olhava para si mesma, confusa. Eram as mesmas roupas que ele elogiava nos primeiros meses. Depois veio: por que você não alisa esse cabelo? Ia parecer mais arrumada. E Melinda, que sempre amou o volume natural e os cachos que herdou da mãe, começou a se sentir inadequada. Começou a pesquisar cremes e técnicas para mudar algo que até então era motivo de orgulho. As falas tornaram-se frequentes, cada vez mais minuciosas. Não gosto quando anda comigo por aí. As pessoas olham estranho. Aquilo doía. Era como se ele quisesse escondê-la. E, de fato, passou a sair sozinho com desculpas esfarrapadas. É só um encontro com os amigos. Coisa de homem, você. Não ia gostar. Melinda, já habituada à rejeição velada desde pequena, tentava justificar o comportamento dele. Pensava: talvez ele esteja estressado, talvez a vida esteja difícil, talvez ela precise se esforçar mais. Ela limpava a casa 2 vezes ao dia, cozinhava seus pratos favoritos, tentava se arrumar como ele gostava. Tudo em nome do amor que, aos poucos, escorria por entre seus dedos. A verdade, porém, foi se revelando como uma cicatriz que não pode mais ser ignorada. Pedro tinha vergonha dela.
vergonha de sua origem, de sua pele, de seus traços. A mesma mulher que ele um dia jurou amar, agora era motivo de constrangimento. E Melinda, apesar da dor, demorou a aceitar. Porque o que mais temia, mais até do que a solidão, era confirmar que foi amada apenas enquanto servia de degrau para o ego de alguém. Que o amor prometido era, na verdade, uma armadilha disfarçada de afeto. As noites tornaram-se longas. Melinda costurava até tarde, não apenas por paixão, mas como refúgio. O som rítmico da máquina de costura era o único que quebrava aquele silêncio sufocante. Ela bordava com mãos firmes e olhos marejados, como se pudesse costurar também o próprio coração, remendar as partes que Pedro rasgava com palavras sutis. E mesmo sem perceber ainda, algo dentro dela começava a mudar. A semente da resistência estava sendo plantada, porque mesmo em meio à rejeição, Melinda ainda era feita de força. Força de quem sobreviveu ao abandono, à ausência e agora ao desprezo. E essa força silenciosa começava a germinar no escuro. Grávida de 3 meses, Melinda sentia que o peso que carregava ia muito além do que crescia em seu ventre. Era um fardo silencioso, quase invisível aos olhos de fora, mas que a esmagava por dentro. O apartamento pequeno, com suas paredes descascadas e o sofá gasto que compraram de segunda mão, se tornaram um lugar gelado. Não pelo clima, que ainda era abafado e úmido como o do verão carioca, mas pela ausência de calor humano. A presença de Pedro, que um dia lhe trazia alegria e expectativa, agora era um lembrete constante de tudo que estava desmoronando. As palavras doces haviam desaparecido como vapor de café em manhã de inverno. Em seu lugar, havia uma frieza cortante. Pedro não dizia mais bom dia, não perguntava como ela estava se sentindo, não se importava com os enjoos que a faziam vomitar até as tripas nas madrugadas. Entrava mudo e saía calado. Quando falava, era com impaciência. Você vai ficar o dia todo deitada agora? Ou já está gastando dinheiro com essas porcarias de bebê? Como se a gravidez fosse um erro cometido só por ela. Os olhos que um dia brilhavam para ela agora a evitavam. Era como se a presença dela, e principalmente a do filho, fosse um lembrete constante de uma responsabilidade que ele nunca quis assumir. Ainda assim, Melinda resistia. Com mãos trêmulas e coração ferido, colocava a mão sobre a barriga todas as noites antes de dormir, tentando imaginar o rostinho do bebê, sua risada, o som de seus primeiros passos. Era nessa imaginação que se ancorava, no sonho de formar uma família, mesmo que estivesse sozinha nessa construção. Ela se lembrava do orfanato, das noites em que dormia agarrada a uma boneca feita de meia e sonhava em ser mãe, em dar a um filho tudo que ela nunca teve. Queria que seu bebê crescesse com uma referência paterna, com uma casa onde houvesse risos e não silêncios que cortavam como lâminas. Melinda ainda acreditava, talvez por ingenuidade, talvez por fé, que a chegada do filho poderia mudar Pedro. Pensava: talvez, ao vê-lo nos meus braços, ele se lembre do amor que sentia por mim. Talvez, quando ouvir o primeiro choro, perceba que somos uma família. Essa esperança a fazia suportar os dias mais difíceis, enfrentar o olhar indiferente de Pedro, aguentar suas ausências cada vez mais frequentes e os retornos bêbados nas madrugadas. Mas por dentro, uma parte dela começava a desmoronar. Pedro, por sua vez, agia como se a gravidez fosse uma sentença, um fardo que ele não pediu, uma responsabilidade que o afastava da liberdade que tanto prezava. Ele dizia a si mesmo que não, estava pronto, que a culpa era dela por não ter se protegido. Mas no fundo sabia que era covardia, sabia que havia prometido amor, lar, futuro. E agora, diante da realidade, escolhia fugir. Como sempre fugira de tudo que exigia compromisso, cuidado, profundidade.
Melinda chorava escondida no banheiro, com a porta trancada e o chuveiro ligado, para abafar o som do soluço. Chorava de cansaço, de medo, de decepção, mas não deixava que o desespero a consumisse, porque dentro dela batia outro coração, pequeno, frágil, mas cheio de esperança, e por ele ela continuaria. Com ou sem Pedro. A gestação, que deveria ser um período de encanto e expectativa, transformou-se em um labirinto sombrio de dores e incertezas. Desde o 4º mês, Melinda começou a sentir fortes cólicas e pequenos sangramentos que a deixavam paralisada de medo. Os corredores do posto de saúde do bairro, sempre lotados e abafados, tornaram-se paisagem constante em sua rotina. As paredes manchadas de um branco amarelado, os bancos duros de plástico e os olhares cansados de outras mulheres pareciam refletir sua própria exaustão. O médico foi direto. Você precisa de repouso absoluto? Qualquer esforço pode colocar essa gravidez em risco. Melinda não hesitou. Mesmo sabendo que dependia do trabalho para pagar o aluguel e comprar comida, entregou sua carta de demissão no supermercado com os olhos marejados e a barriga já despontando sob a blusa larga. Ela voltou para casa, decidida a proteger seu bebê com tudo o que lhe restava. Mas em vez de apoio, encontrou desprezo. Pedro, sentado no sofá com o celular na mão e fones nos ouvidos, sequer tirou os olhos da tela ao saber da decisão. Repouso? Tá exagerando. Sempre tem uma desculpa para não trabalhar. A cada nova dor, a cada nova consulta, Pedro se mostrava mais impaciente. Quando Melinda gemia no quarto durante a madrugada, ele resmungava do sofá. Drama. Você quer é atenção. Aquilo doía mais do que as contrações prematuras que começavam a surgir antes do tempo. Ela passava os dias deitada em um colchão velho, entre almofadas improvisadas e panos úmidos na testa, enquanto o ventilador barulhento tentava amenizar o calor sufocante do verão carioca. Então, numa madrugada chuvosa e abafada, as dores se tornaram insuportáveis. Melinda foi levada às pressas para o hospital público mais próximo por uma vizinha solidária, já que Pedro se recusara a sair da cama. De novo? Você vive em hospital, murmurou ele, virando para o lado. O parto foi de emergência. Entre enfermeiros correndo e luzes brancas ofuscantes, Melinda não teve tempo de entender tudo o que acontecia. Apenas ouviu a palavra prematuro e complicações respiratórias. O bebê não chorou como nos filmes. Foi levado imediatamente para a UTI neonatal, rodeado por tubos, monitores e os apitos incessantes de máquinas que lutavam por sua vida. Quando Pedro chegou ao hospital, horas depois, não trouxe flores nem consolo, trouxe raiva. Ao ouvir sobre a condição do filho, gritou no corredor furioso: "A culpa é sua, nem para cuidar de uma gravidez você presta." Médicos e enfermeiras se entreolharam constrangidos, mas ninguém interferiu. Melinda apenas baixou os olhos, engolindo o choro, com o peito já despedaçado. Os 2 meses seguintes foram um martírio silencioso. Todos os dias, Melinda chegava cedo ao hospital, com os olhos fundos de noites mal dormidas, segurando na bolsa uma peça de roupa do bebê e uma esperança quase infantil de que tudo ficaria bem. Dormia sentada em cadeiras de plástico, com a cabeça apoiada na parede, sempre alerta ao som de qualquer alarme vindo da UTI. Lia livros de oração, escrevia bilhetes de amor para o filho que ainda não pôde segurar no colo, e conversava com ele pela incubadora como quem planta flores em um deserto. Pedro sumiu. Dizia que precisava espairecer, que não conseguia lidar com a pressão. Na verdade, estava dormindo na casa de amigos, gastando o pouco que tinham em bebidas e farras, longe da responsabilidade que tanto o apavorava. Enquanto isso, Melinda continuava ali, firme, mesmo que por dentro estivesse despedaçada, porque ser mãe
ela descobriu, era amar com todo o corpo mesmo quando o mundo desaba. Pedro quase não aparecia no hospital, e quando ia, sua presença parecia mais um fardo do que um gesto de cuidado. Entrava com passos arrastados, o rosto fechado, e os olhos que antes tanto encantavam Melinda, agora traziam apenas impaciência e frieza. Cruzava os corredores da UTI neonatal como se estivesse cumprindo uma penitência, sem ao menos perguntar pelo estado do filho. Quando se aproximava da incubadora, mantinha as mãos nos bolsos e o olhar vago, desviando propositalmente da criança envolta em fios, sensores e pequenos aparelhos que piscavam em intervalos ritmados. A respiração do bebê era artificial, controlada por tubos que saíam de seu narizinho minúsculo. Ainda assim, era um milagre de vida. Pedro resmungava baixinho, mas o suficiente para Melinda ouvir. Isso aí não é vida, nem para mim, nem para ele. Às vezes, soltava frases que perfuravam a alma como lâminas invisíveis. Eu não pedi por isso. Isso não era parte dos meus planos. Depois se virava, conferia o celular e saía antes mesmo que a enfermeira passasse com a prancheta. Melinda, por outro lado, resistia. Mesmo com o corpo debilitado, ainda se recuperando do parto prematuro e com os olhos vermelhos pelas noites mal dormidas, ela mantinha uma dignidade que desafiava o caos ao seu redor. Era vista como um vulto delicado, sempre presente, sempre amorosa. Usava as poucas forças que tinha para se manter ao lado do filho, sentada na mesma cadeira desconfortável de plástico, onde passava horas observando atentamente os movimentos da respiração, o ritmo do monitor cardíaco e os pequenos espasmos involuntários que tanto a assustavam. Ela cantava baixinho, canções de ninar que lembrava da infância no orfanato, misturadas com palavras inventadas, sussurradas com doçura e fé. Sua voz era fraca, mas carregada de emoção, como se cada nota fosse uma oferenda à vida que resistia ali dentro da incubadora. Com luvas cirúrgicas cobrindo as mãos, ela acariciava com delicadeza a pele sensível do bebê por entre os pequenos buracos da redoma de acrílico. Seu toque era um fio invisível de amor que conectava dois mundos, o dela, marcado por perdas e ausências, e o daquele menino, recém-chegado, já lutando para existir. A cada visita de Pedro, Melinda sentia como se parte de seu coração fosse esmagada. Mas ao olhar para o filho, tão pequeno, tão indefeso, tão forte, ela se reconectava com algo maior do que sua dor. Jurava em pensamento todas as manhãs, com os olhos voltados ao teto branco e silencioso da UTI. Você nunca vai se sentir só como eu me senti. Vai ter o amor que eu nunca recebi. Vai ser protegido, vai ter dignidade, e eu vou ser tudo que você precisa. Por você, eu viro o mundo do avesso. Era esse juramento que a mantinha de pé. Não o amor de Pedro, que já havia se esvaído como um perfume barato. Não as promessas quebradas do passado, mas o amor incondicional, que mesmo em silêncio e entre máquinas, já pulsava com força dentro dela. Receber alta deveria ser um momento de alívio, de celebração, de recomeço. Era o que todos diziam nos corredores do hospital, quando as enfermeiras embalavam o bebê com cuidado e desejavam sorte com sorrisos cansados, porém sinceros. Para Melinda, no entanto, a saída não teve cheiro de flores nem gosto de vitória. Carregava o filho nos braços, envolto em cobertores doados e o peito apertado por uma ansiedade muda, como se algo muito errado a esperasse do lado de fora. Ao empurrar a porta de sua pequena kitnet, o mundo desabou de vez. O cômodo, que antes carregava ao menos uma aparência de lar, estava despido de tudo. As paredes, outrora cobertas com panos, decorativos costurados por ela mesma, estavam nuas, revelando as manchas de infiltração e os buracos onde antes pendiam quadros simples. O chão de cimento queimado estava frio e sujo.
Pedro havia ido embora e levara tudo. O colchão em que ela repousava durante a gravidez sumiu. A geladeira velha, onde guardava as frutas que ganhava do supermercado, também. Os talheres, o fogão, portátil, os tapetes de retalhos. Até a pequena máquina de costura usada, comprada com suor e economia, já não estava lá. Pedro não deixou um bilhete, nem uma mensagem no celular, nem um olhar de adeus. Apenas o silêncio. Um silêncio brutal, ensurdecedor, que ocupava todo o espaço vazio como uma sombra viva. Melinda ficou parada por alguns segundos no batente da porta, com o filho no colo. Os olhos marejados não se permitiam chorar ainda. O corpo ainda doía do parto, da exaustão, das noites mal dormidas na cadeira da UTI. Mas o que mais doía era a traição, a frieza, a covardia. Respirou fundo, sentindo o cheiro de mofo e abandono invadir suas narinas. O bebê resmungou baixinho, e isso a despertou do torpor. A realidade era dura, mas havia uma vida em seus braços, e essa vida dependia dela. Com dificuldade, ela se sentou no canto da parede, abraçada ao filho. Olhou ao redor e sentiu-se pequena, esmagada pela solidão, mas também tomada por uma determinação silenciosa. Pedro levou tudo o que era material, mas não levou o que havia de mais valioso dentro dela: sua coragem, sua dignidade, seu amor de mãe. Ali, naquele vazio, Melinda começou a construir, tijolo por tijolo, a promessa de uma nova vida. Não sabia como, nem quando, mas sabia que faria, porque agora, mais do que nunca, ela tinha um motivo maior para continuar. Com o bebê aninhado contra o peito, Melinda se deixou escorregar até o chão áspero da kitnet vazia. O silêncio ao redor só fazia ecoar mais alto o barulho do seu mundo despedaçado. Ali, com o corpo exausto e o espírito dilacerado, ela chorou. Mas não foi um choro comum. Foi um pranto silencioso, denso, daqueles que escorrem do fundo da alma. Chorou pela mulher que um dia sonhou em ser. Chorou pelo amor que entregou com tanta pureza e que foi devolvido em migalhas e desprezo. Chorou pela ideia de família que tentou construir com tijolos frágeis de esperança. Mas, sobretudo, chorou pelo filho em seus braços, um pequeno ser inocente que já começava a vida imerso em batalhas. A noite caiu sobre o subúrbio do Rio de Janeiro como um cobertor pesado e úmido. A escuridão entrava pelas janelas sem cortinas. O vento sibilava por entre os frestas e Melinda ficou ali, abraçada ao filho, até que o cansaço a fizesse adormecer sentada, com o rosto úmido encostado no ombro do bebê. Não houve sonhos. Apenas uma vigília inconsciente de alguém que perdeu tudo, menos a si mesma. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol mal haviam atravessado as nuvens carregadas quando Melinda se levantou. Seus olhos ainda ardiam, os músculos doíam, e a alma parecia feita de cacos. Mas havia um instinto mais forte que a dor, o de mãe. Era como se o choro da noite anterior tivesse limpado algo dentro dela, revelando uma força adormecida. Com movimentos lentos, mas firmes, tomou o único dinheiro que restava, um punhado de notas amassadas, escondidas dentro da fronha de um travesseiro que Pedro não se deu ao trabalho de levar. Respirou fundo e decidiu. Sobreviveria. E não, apenas por ela, pelo filho. Caminhou até um mercadinho de atacado no centro do bairro, equilibrando o bebê no colo e os pensamentos na cabeça. Comprou balas, pirulitos, paçocas e algumas barrinhas de chocolate. Não muito, apenas o que o dinheiro permitia. Ao voltar, preparou pacotinhos com fitas improvisadas feitas de sacolas cortadas. Amarrou o cabelo com um lenço, vestiu a roupa, mais apresentável que possuía, ajeitou o bebê em um canguru velho, emprestado por uma vizinha solidária, e saiu. O primeiro dia nas ruas foi um mergulho no abismo.
O sol queimava a pele, o asfalto refletia o calor como brasas e o barulho dos carros e buzinas fazia o bebê se encolher. Os motoristas, em sua maioria, desviavam o olhar. Alguns fechavam o vidro com rapidez, outros franziram o senho, julgando com um simples olhar tudo o que não sabiam sobre ela. Havia ainda os que balbuciavam, mais uma querendo se aproveitar da criança, como se sua dor fosse encenação, como se sua luta fosse preguiça disfarçada. Mas entre um farol e outro surgiam também anjos disfarçados de gente comum. Uma senhora que lhe ofereceu uma garrafa de água gelada, um motoboy que comprou 2 pacotinhos e desejou boa sorte, uma mãe que sorriu para o bebê e disse: "Você é guerreira, moça." Palavras simples, mas que funcionavam como remendos em sua alma esgarçada. E assim, Melinda transformou os sinais de trânsito em sua trincheira diária. O bebê, preso ao seu corpo como uma extensão de si, tornava-se testemunha silenciosa da força de uma mulher que se recusava a se entregar. Cada bala vendida era mais que uma moeda. Era um voto de esperança. Uma pequena vitória contra o abandono, o preconceito e o medo. Vender doces havia se tornado sua única chance de sobreviver, e ela a agarrava com a firmeza de quem sabe que não há plano B quando se tem uma vida nos braços. Os faróis da cidade haviam se tornado os novos chefes de Melinda, impiedosos, imutáveis e cronometrados. Não davam folga, não ofereciam sombra, não reconheciam esforço. Cada minuto parado no vermelho era uma chance, uma oportunidade rápida como um sopro. Ela aprendeu a observar os padrões do trânsito como quem estuda o compasso de uma dança. Sabia exatamente quando os carros iriam parar, quanto tempo teria para atravessar entre eles e quais motoristas pareciam mais dispostos a lhe oferecer um segundo de atenção. Ou uma moedinha. O cenário era o cruzamento da Rua dos Andradas, com a Avenida Brasil. O sol batia de frente no asfalto, criando miragens ondulantes que dançavam sob os pneus dos carros. O cheiro de gasolina misturado ao calor do concreto queimava as narinas. Buzinas, gritos, sirenes distantes e o zumbido constante dos motores criavam um som de fundo quase ensurdecedor. No meio disso, ali estava Melinda, postura ereta, olhar atento, o corpo protegido apenas por um pano fino e um amor incondicional preso a ela. Seu bebê, sempre junto ao peito, dormindo entre os soluços do mundo. A maioria das pessoas que passava por ela não via uma jovem mãe lutando por dignidade. Viam apenas um obstáculo a ser evitado. Muitos sequer levantavam os olhos. Homens engravatados fechavam os vidros automaticamente, com o mesmo movimento apático de quem muda o canal da televisão. Mulheres com bolsas de grife viravam o rosto para o outro lado, como se a miséria fosse contagiosa. Havia ainda os olhares frios que julgavam. Tão jovem e já com filho. Provavelmente quer viver de esmola. Olha o cabelo, olha a pele. Deve ser mais uma aproveitadora. Esses julgamentos perfuravam Melinda mais do que qualquer sol escaldante. Mas ela já havia aprendido a resistir. Engolia o nó na garganta, apertava os pacotinhos de bala nas mãos e sorria, mesmo que os lábios tremessem. Cada boa tarde que pronunciava era um ato de coragem. Cada moeda que recebia, uma conquista. Mas nem todos os rostos eram de pedra. Entre o mar de indiferença, uma figura surgia diariamente como um sopro de humanidade. Dona Zefa, uma senhora, de cabelos prateados, sempre presos em um coque frouxo, blusa florida desbotada e um andar cuidadoso, amparado por uma bengala. Toda tarde, ela aparecia com seu passo lento, atravessava a faixa de pedestres com calma e parava bem diante de Melinda. Nunca perguntava quanto custava.
Apenas pegava uma paçoca ou um bombom e, com um sorriso doce e olhos marejados, dizia sempre a mesma frase: "Você me lembra minha neta. Ela também era forte assim. Só que partiu cedo demais." Na primeira vez que ouviu aquilo, Melinda apenas assentiu, sem saber o que responder. Mas com o passar dos dias, passou a aguardar aquela breve troca com o coração aquecido. Havia algo no jeito daquela idosa que lhe lembrava o que era ser vista, verdadeiramente vista. Mesmo sendo diabética, como ela própria fazia questão de confessar rindo, Dona Zefa não deixava de comprar um doce sequer. Entregava sempre uma moeda antiga, envolta num gesto de afeto, como se o valor estivesse mais no carinho do que no dinheiro. Melinda, por sua vez, passou a separar os docinhos mais bem embalados só para ela. Era sua forma de agradecer. Pequenos gestos que preenchiam as lacunas da rejeição que recebia do resto do mundo. Nos olhos cansados daquela senhora, Melinda via um reflexo de ternura que tanto lhe faltava. E, de algum modo silencioso, ambas se tornaram âncoras uma da outra, em meio à cidade que engole tudo com pressa. Melinda não vendia por desespero, vendia por dignidade. Cada pacote de balas em suas mãos era mais do que açúcar e papel. O colorido era símbolo de resistência, de uma mulher que se recusava a se curvar diante da crueldade do mundo. Ao caminhar entre os carros, seu passo era firme, porém gentil. O cabelo preso em um coque improvisado, a blusa suada colada à pele, os pés cansados dentro de um tênis gasto e o olhar. Ah, o olhar. Não era de súplica, era de esperança, silenciosa. Ela não estendia a mão para pedir, mas para oferecer. Seu gesto era sempre o mesmo, discreto, quase respeitoso, como quem não queria incomodar, apenas ser notada. A cada negativa, Melinda não desviava o rosto. Mantinha o sorriso, ainda que breve, e agradecia. A palavra obrigada saía como um sussurro suave, mesmo que o peito ardesse com o peso da rejeição. Não se permitia implorar. Aquilo era o que a separava da perda completa de si. Enquanto vendia, sentia que ainda tinha controle sobre algo, sobre sua narrativa, sobre sua dignidade, sobre o exemplo que queria deixar para o filho. O bebê, frágil como porcelana, estava sempre preso ao seu corpo por um pano cor de terra, amarrado com firmeza e ternura. Dormia a maior parte do tempo, cansado da própria luta por respirar. O barulho da cidade, os motores roncando, os freios chiando, nada o despertava. Era como se os pequenos soluços do mundo já fizessem parte de seu sono. De tempos em tempos, Melinda passava a mão com carinho pela cabecinha dele, ajeitava-lhe a posição, conferia a respiração com o ouvido colado ao peito. Em cada passo que dava, embalava o filho com o movimento do próprio corpo, como uma dança que nasceu do instinto. O ambiente ao redor era implacável. O asfalto cuspia calor, as buzinas gritavam impaciência, e os olhares, a maioria, atravessavam Melinda como se ela fosse vidro. Invisível. Um vulto com doces na mão e um bebê no colo. Alguns ainda franziram a testa incomodados. Outros suspiravam em pena, sem parar por um segundo sequer para conhecer sua história. Ela sabia que, para muitos, era só mais uma mãe precoce, mais uma estatística, mais um corpo preto no semáforo. Mas Melinda sonhava. Ela sonhava todas as noites, ainda que dormisse pouco. Sonhava acordada, mesmo quando o sol queimava sua pele, e as pernas tremiam de cansaço. Sonhava com uma manhã diferente, com uma mesa posta, com cadeiras cheias, com vozes alegres. Sonhava com o filho correndo saudável pelo quintal de uma casa que ainda não existia. Sonhava com uma máquina de costura nova, com tecidos coloridos e vitrine. Sonhava com a liberdade de não precisar mais vender nas ruas. E, acima de tudo, sonhava com uma chance, apenas uma. Não esperava milagre nem caridade.
Apenas uma oportunidade sincera, uma mão que se estendesse não para dar esmola, mas para dizer: eu vejo você. Ela sabia que não podia contar com sorte, mas mantinha a fé de que em algum momento, entre uma troca de farol e um aceno indiferente, o destino a encararia nos olhos. E quando isso acontecesse, ela estaria pronta. Pronta para agarrar aquela chance com toda a força de quem foi desacreditada a vida inteira. Era uma manhã abafada, como tantas outras naquele verão carioca, quando o céu parecia pesar sobre a cidade e o ar grudava na pele como um lençol molhado. O sol ainda nem tinha atingido o zênite, mas o asfalto já tremeluzia de calor e o cheiro de combustível pairava no ar como uma camada invisível e sufocante. Os faróis da grande avenida, impassíveis, alternavam seu ciclo indiferente à pressa do mundo. Foi ali, entre buzinas impacientes e o ronco dos motores, que os destinos de duas vidas tão distantes se cruzaram. Alex Brandão, bilionário silencioso do ramo da moda internacional, estava a caminho de uma reunião que definiria a nova campanha, de sua grife de luxo. Seu carro preto, blindado e climatizado, era um pequeno refúgio móvel em meio ao caos urbano. No banco de trás, ele observava pela janela escurecida como fazia por hábito. Gostava de ver as ruas, gostava de lembrar de onde veio, porque, apesar de sua fortuna, nunca esqueceu o cheiro da terra molhada do subúrbio onde nasceu. Seu terno, sob medida, contrastava com o modo atento como reparava nas pessoas. Não por distração, mas por curiosidade genuína. Foi nesse momento que a viu. Melinda surgiu diante do vidro como uma miragem. O rosto suado, os olhos cansados, mas vivos. O corpo esguio carregando no peito, preso em um canguru desbotado, o pequeno ser que dormia como se sonhasse com silêncio e paz. O pano que envolvia o bebê já não escondia os sinais da luta. E mesmo assim, ela sorria, não um sorriso artificial de quem vende por obrigação. Era um sorriso doce, quase tímido, que guardava dentro dele toda a esperança que ainda restava. Ela estendeu o braço com delicadeza, oferecendo 2 pacotinhos de balas embrulhados com cuidado. Os dedos trêmulos, talvez pelo cansaço, talvez pelo medo de mais uma recusa, não denunciaram sua dignidade. Melinda não dizia compra, por favor. Ela dizia apenas, bom dia, moço. Um docinho para ajudar? Alex baixou o vidro devagar. O motorista fez menção de alertá-lo, mas ele apenas levantou a mão, pedindo silêncio. Observou a moça por um segundo mais longo do que o habitual. Não foi o gesto, nem o produto. Foi a postura, a retidão do corpo, a calma na voz, a forma como ela escondia a exaustão por trás de uma compostura quase elegante. Uma dignidade que ele conhecia bem, porque sua mãe também a teve, nos dias em que vendia empadas de porta em porta para alimentar os filhos. Ele pegou 2 balas, entregou uma nota generosa, mas o que marcou não foi o dinheiro, foi o olhar. Alex a olhou diretamente nos olhos, sem pressa, sem constrangimento. E o que havia ali não era pena nem caridade, era algo mais raro, era respeito, talvez até admiração. Um reconhecimento silencioso entre 2 mundos tão distantes e, ao mesmo tempo, estranhamente próximos. Melinda sentiu o impacto daquele olhar como um sopro quente em pleno inverno. A mão dele encostou brevemente na dela ao pegar as balas, e ela sentiu um arrepio inexplicável. Por um segundo, o mundo ao redor pareceu silenciar. O trânsito, o calor, o barulho, tudo sumiu, exceto aquele instante entre os dois. Ela retribuiu o olhar, confusa, sem saber explicar o que aquilo significava, mas grata. Alex fechou o vidro devagar, com um leve aceno. O carro arrancou, deixando atrás de si apenas o perfume leve que escapava do ar-condicionado e a sensação de que algo naquele dia havia mudado. Melinda ficou parada com os R$2 ainda na mão, sem conseguir se mover.
Não sabia quem ele era, nem seu nome, mas sabia com toda a certeza do mundo que aquele olhar ficaria com ela. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém a viu. Realmente a viu, e isso para Melinda valia mais do que qualquer fortuna. A partir daquele dia abafado, Alex Brandão começou a fazer um desvio discreto no seu trajeto habitual, quase como se inconscientemente quisesse reencontrar aquele instante de humanidade que havia presenciado. Todos os dias, em diferentes horários e com o cuidado de não parecer intrometido, ele parava seu carro num canto estratégico, observando de longe a mulher que, para ele, já não era mais apenas uma vendedora de doces. Era um farol silencioso. Em meio à sua própria tempestade interna, o cenário ao redor era sempre o mesmo, porém nunca igual. A rua movimentada, com seus semáforos apitando e carros engarrafados, era uma coreografia caótica, onde Melinda se movia com uma graça quase inconsciente. Alex via como ela, apesar da exaustão evidente que pesava em seus ombros finos, encontrava forças para limpar o rosto do filho com uma ternura que partia o coração. Era um gesto pequeno, mas carregado de significados. A mãe, que sabe que aquele toque, mesmo frágil, é tudo o que pode oferecer para confortar uma vida tão frágil quanto a sua própria esperança. A delicadeza com que Melinda oferecia seus doces não escapava ao olhar atento de Alex. Não havia pressa ou desespero nas suas palavras, apenas uma educação natural, como se cada por favor e obrigada fossem um tijolo a mais na construção de sua dignidade. Ela sorria, mesmo quando a cidade ao redor parecia conspirar contra ela, um sorriso que não escondia a dor, mas a transcendia, iluminando os dias cinzentos com uma centelha de resistência. Dentro do carro, Alex sentia um nó apertar no peito. Aquela mulher, com sua vida marcada por perdas e batalhas silenciosas, despertava nele algo que ele nem sabia que ainda existia. A capacidade de se importar, de sentir verdadeiramente. Talvez fosse a solidão que o bilionário cultivava como um jardim secreto, onde poucas pessoas eram permitidas entrar. Ou talvez fosse a ternura adormecida, escondida sob anos de compromissos, decisões frias e uma carreira implacável. Mais do que tudo, parecia um reconhecimento profundo, um espelho da alma que também conhecia o peso do abandono, do silêncio doloroso e da invisibilidade social. No silêncio daquele carro blindado, Alex fez um pacto consigo mesmo, ainda que não verbalizado, iria tentar alcançar aquela luz, não com palavras vazias ou esmolas, mas com gestos reais. Porque ali, naquela mulher de sorriso cansado e coração forte, ele via algo raro, uma força que desafiava o mundo, uma beleza que não se dobrava diante das adversidades, e talvez uma esperança. Assim, dia após dia, o bilionário repetia o ritual. Observava, sentia, esperava, e em cada instante a distância entre dois mundos parecia se encurtar, lenta, sutilmente, até que o inevitável começasse a acontecer. Era fim de tarde quando Melinda se sentou em um dos bancos de madeira descascada na praça central. O bebê, adormecido contra seu peito, envolto em uma manta fina, já gasta pelo tempo e pelo uso. A brisa trazia um cheiro de pipoca misturado ao de escapamentos e suor da cidade grande. A luz dourada do sol filtrava-se entre as folhas das árvores, tingindo tudo com um tom melancólico de esperança adiada. Ao seu lado, jogado no chão de pedras irregulares, um jornal velho dançava com o vento. Ela o pegou por instinto, talvez para forrar o chão, talvez por curiosidade. Foi entre propagandas de supermercado e manchetes sensacionalistas que seus olhos pararam num pequeno quadrado de letras impressas em tinta desbotada. Concurso para costureiras amadoras. Envie sua criação original. E vencedora poderá estagiar em nossa equipe de criação. Inscrições até o fim do mês.
O nome da empresa era uma das maiores do ramo da moda nacional, algo inalcançável aos olhos de uma mulher que até então vendia doces em sinais. O coração de Melinda acelerou. Seus dedos apertaram o papel com mais força, como se o simples contato pudesse materializar o sonho ali mesmo. Aquilo não era apenas um concurso, era uma chance, um sopro de destino. Um portal entre a vida que levava e a que ousava imaginar desde os dias em que costurava bonecas feitas de meias velhas no orfanato. No dia seguinte, ela mostrou o anúncio a Dona Zefa, que a recebia todos os fins de tarde com um pedaço de bolo seco e um olhar que sempre via além da pobreza estampada em suas roupas. A senhora, com os olhos enrugados de tanto viver e o coração aberto de tanto amar, segurou as mãos de Melinda e disse com firmeza: "Você nasceu para isso, menina. Não deixa esse sonho escorregar. Vai lá e mostra quem você é." Mas havia um problema. Melinda não tinha mais a máquina de costura. Pedro a levara junto com os móveis, como se arrancasse dela a única ponte com seus sonhos. Sem se deixar abater, ela respirou fundo. Sabia costurar à mão. Sempre soube. Seus pontos eram firmes, precisos, herança de anos, improvisando com agulhas tortas e linhas achadas. Talvez fosse até mais simbólico assim, ponto por ponto, suor por suor. Naquela noite, depois de colocar o filho para dormir num pequeno ninho feito com cobertores estendidos sobre caixas de papelão, Melinda pegou um lápis emprestado com o neto de Dona Zefa e se sentou no chão da kitnet vazia, iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto. Ali, no silêncio pontuado pelo som da respiração tranquila do bebê, ela desenhou. Desenhou como se estivesse escrevendo sua história em tecido. Cada traço representava uma dor que virou força, uma queda que virou impulso. Nos dias que se seguiram, revirou suas caixas com retalhos antigos, pedaços de lençóis, camisetas doadas, até um vestido manchado que conseguiu limpar com água. E fervente. Costurava de madrugada, com os olhos ardendo de cansaço, mas com o coração aquecido por uma faísca que se recusava a apagar. A peça foi nascendo como uma extensão de sua alma, um vestido simples, mas com uma costura precisa e um caimento elegante. As flores bordadas à mão, nos detalhes da barra, pareciam crescer como a esperança que brotava em seu peito. Era mais do que tecido. Era um grito silencioso de alguém que recusava-se a ser apagada pelo mundo. E quando finalmente terminou, com os dedos feridos e o corpo exausto, Melinda olhou para a criação em suas mãos e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. Não de dor, mas de orgulho. O grande dia chegou com o céu nublado e um vento tímido que sacudia as folhas nas calçadas largas do centro da cidade. Melinda desceu do ônibus com o coração aos pulos, carregando consigo uma bolsa de pano onde, cuidadosamente dobrado, repousava o vestido que costurou com as próprias mãos. Caminhava com passos hesitantes até o endereço indicado no jornal. Um prédio moderno, envidraçado, com uma fachada que reluzia mesmo sob o cinza do céu. Lá dentro, o saguão respirava sofisticação. Mármores polidos, plantas ornamentais perfeitamente podadas e o som sutil de música clássica preenchendo os espaços, como se anunciasse que sonhos ou decepções estavam prestes a acontecer. Entrar na sala de apresentação, Melinda sentiu seu corpo encolher instintivamente. As outras participantes estavam impecáveis. Saltos altos, vestidos de grife, maquiagens impecáveis, perfumes caros. Conversavam entre si com confiança, como quem já conhecia aquele mundo. Ela, por sua vez, trajava uma saia simples e uma blusa, de algodão passada com cuidado. Não havia brilho, mas havia dignidade. Ainda assim, sentia-se uma intrusa, uma nota fora do tom naquele coral de certezas.
Enquanto os modelos desfilavam e as peças eram expostas em manequins dispostos com precisão estética, Melinda se manteve em um canto da sala, os olhos vasculhando cada detalhe com admiração e insegurança. Quando chegou a vez de sua criação, algo mudou no ar. Um leve burburinho percorreu a sala. Houve um silêncio momentâneo, logo substituído por sussurros que carregavam surpresa e encanto. Os jurados se aproximaram. Um deles, mais jovem, se curvou diante do vestido para observar os pontos à mão. Outros olhavam com atenção os bordados, flores delicadas que pareciam ter sido pintadas com linha, brotando na barra com uma beleza singela. Entre os jurados, um homem se manteve em silêncio absoluto. Alto, de terno sóbrio, rosto conhecido das colunas sociais. Era Alex Brandão, o bilionário fundador da marca que promovia o concurso. Seus olhos estreitaram levemente ao ver a peça. Ele reconheceu algo, ou alguém. Levantou-se devagar, caminhou até o manequim e, com um olhar penetrante, contemplou cada costura. Depois virou-se para a banca e perguntou com voz firme, mas curiosa: "Quem costurou isso?" A coordenadora do evento apontou para Melinda, ainda encolhida em um canto. Lex virou-se e, naquele instante, o mundo pareceu parar por um segundo. Os olhos dele encontraram os dela. Era a moça do farol, a que vendia doces com um bebê preso ao peito. A mesma que, mesmo diante de tantos nãos diários, oferecia um sorriso cheio de humanidade. Agora ela estava ali, diante dele, tão fora do lugar quanto ele se sentira durante toda a sua vida, mesmo cercado de luxo. "Foi feito à mão", continuou a coordenadora, "sem máquina, com materiais reaproveitados. O desenho é original. Costurou com linha de bordado comum." "À mão", Alex não respondeu de imediato. Olhou novamente para o vestido. Depois, baixou o olhar, como se processasse não apenas a beleza da peça, mas a história por trás dela. A resiliência bordada em cada ponto, o talento que resistiu à fome, ao abandono, ao desprezo. E então, sem dizer uma palavra, começou a bater palmas. Devagar, com intenção. 1, 2, 3 vezes, até que toda a sala, constrangida e admirada, o acompanhou. Melinda não sabia se sorria ou se chorava. Apenas apertou a bolsa contra o peito e tentou conter a onda de emoção que subia como uma maré dentro dela. Pela primeira vez, alguém a aplaudia não por pena, não por caridade, mas por talento, por mérito, por ser quem era. No fim da apresentação, foi chamada de canto por uma assistente da empresa. Recebeu a notícia com as pernas bambas e o coração em chamas. Havia sido selecionada. A partir da semana seguinte, passaria a integrar o ateliê da marca como estagiária de criação. Era um pequeno começo, mas para Melinda era tudo. Era o início de uma nova história, de uma vida que pela primeira vez começava a se parecer com um sonho possível. A nova rotina exigia dela mais do que nunca. Exigia força, disciplina e fé. Mas pela primeira vez em muito tempo, Melinda sentia que cada esforço fazia sentido. Acordava ainda antes do sol nascer, quando a cidade ainda respirava em silêncio e o ar da manhã era frio o bastante para fazer o corpo tremer. Preparava o café com as mãos ligeiras, enquanto o bebê ainda dormia enroscado nos lençóis simples do colchão que comprara em suaves parcelas. Era ela quem preparava a lancheira, ajeitava as roupinhas e se olhava no espelho com um nó no peito e um brilho nos olhos. A exaustão estava ali, marcada nas olheiras e nos dedos inchados de tanto costurar. Mas havia também dignidade. Havia propósito. O prédio da empresa era um contraste gritante com tudo que ela conhecia. Espelhado, moderno, com portas giratórias que pareciam pertencer a outro mundo. No início, se sentia intimidada cada vez que atravessava o saguão e sentia os olhares alheios.
alguns curiosos, outros julgadores. Mas o tempo, e principalmente o trabalho, lhe deram lugar. Logo, Melinda passou a ser cumprimentada com respeito, como uma força silenciosa que crescia por mérito ponto a ponto. No andar da creche corporativa, decorado com tons suaves e brinquedos educativos, ela deixava o bebê sob os cuidados das educadoras. A primeira separação do dia sempre era a mais difícil. A criança ainda era frágil, os pulmões ainda pediam atenção e vigilância. Mas Melinda sabia, estava fazendo aquilo por ele. Cada passo que dava naquele corredor era uma promessa, renovada de que o tiraria da vulnerabilidade, que construiria uma vida onde ele nunca sentiria o gosto da rejeição. No ateliê, o cenário era outro, colorido, caótico e criativo. Tecidos espalhados sobre mesas amplas, rolos de linhas, tesouras afiadas e manequins nus esperando por vestes que contassem histórias. Melinda mergulhava naquele ambiente como quem reencontra uma parte perdida de si mesma. Sentava-se diante da máquina de costura que ganhara de presente de Alex, uma singer profissional, moderna, silenciosa, como se fosse uma pianista diante de seu instrumento mais sagrado. Seus dedos dançavam sobre os tecidos com uma delicadeza adquirida pela dor e pelo amor. Alex raramente dizia muito, mas observava e notava de forma quase involuntária como as criações de Melinda traziam algo que faltava ali. Alma. Suas peças tinham textura de emoção, silhueta de superação. Começaram a surgir convites para que suas criações integrassem os editoriais da marca. Primeiro, uma saia em uma revista de moda jovem. Depois, um vestido em um desfile alternativo. E então, pouco a pouco, seu nome começou a ser sussurrado entre estilistas e diretores criativos. Quando via suas peças fotografadas sob luzes profissionais, sobre modelos que sorriam diante de câmeras poderosas, Melinda mal podia acreditar. Ainda se via como a moça dos doces no farol, mas agora carregava agulhas como quem empunha espadas. Criava com a memória de todas as lágrimas costuradas nos tecidos do passado. E era essa verdade que fazia suas roupas não serem apenas belas, mas inesquecíveis. A relação entre Melinda e Alex crescia de forma sutil, quase imperceptível, como o desabrochar lento de uma flor que só se revela para aqueles que têm tempo e sensibilidade para esperar. Não havia promessas, não havia pressa, apenas uma presença constante, uma atenção cuidadosa que fazia Melinda se sentir pela primeira vez realmente vista. Alex se aproximava sem invadir, sempre com respeito. Ele entrava no ateliê de maneira discreta, com o celular desligado e os olhos atentos às mãos de Melinda costurando, como se cada ponto que ela desse fosse uma nota de música que só ele pudesse ouvir. Às vezes, sentava-se ao lado dela para ouvir suas ideias. Não fingia interesse, ouvia de verdade. Olhava nos olhos, fazia perguntas, anotava sugestões. E quando ela terminava de apresentar um esboço, mesmo que hesitante, ele dizia com um sorriso genuíno: "Você tem um talento que não se ensina." Essas palavras ficavam reverberando em Melinda muito depois de serem ditas. Ela, que por tanto tempo fora silenciada, diminuída, ignorada, agora era valorizada, e não apenas por sua habilidade com linhas e tecidos, mas por sua essência. E isso para ela era novo, assustador, incrivelmente bonito. O vínculo entre Alex e o bebê surgiu de maneira espontânea. Começou com pequenos gestos. Uma careta engraçada durante uma pausa no trabalho, um brinquedinho deixado sobre a mesa de Melinda, um aceno ao longe quando cruzavam o saguão da empresa. Mas logo virou algo maior. O menino, que até então era reservado e sensível aos olhares desconhecidos, abria um sorriso largo toda vez que via Alex se aproximar. Esticava os bracinhos em sua direção,
balbuciava sons de alegria, como se já o tivesse reconhecido como um porto seguro. Alex, por sua vez, parecia se transformar diante daquela criança. Era como se, ao interagir com ele, um pedaço adormecido do seu próprio passado se reanimasse. Passou a chamá-lo de campeão, num tom afetuoso, quase paternal. Trazia pequenos presentes. Um chocalho de madeira, uma mantinha com estampa de estrelas, um livro de pano com desenhos coloridos. Nunca fazia alarde, apenas deixava discretamente com um bilhete simples. Para quando o campeão tiver um tempinho de folga. Esses gestos começaram a tocar Melinda em um lugar que ela havia fechado há muito tempo. Um lugar onde o amor morava, mas havia sido ferido demais para se manifestar novamente. No entanto, ali estava ele, renascendo. Não como um raio fulminante, mas como uma brisa morna que ia aquecendo o coração aos poucos. Ela se pegava observando Alex de longe, rindo com o bebê no colo, ou concentrado no escritório com os óculos na ponta do nariz. E sentia algo que a deixava inquieta. Um misto de gratidão, admiração e uma ternura que ela já não conseguia disfarçar. Não era mais apenas o homem que estendera a mão quando ninguém mais o fizera. Era o homem que respeitava suas dores sem tentar apagá-las e que via beleza onde tantos só enxergaram falhas. Melinda se via dividida. Por um lado, temia se permitir. Tinha medo de sonhar de novo, de acreditar e ser ferida mais uma vez. Mas por outro, o amor que crescia ali não pedia licença, não cobrava promessas. Ele apenas existia. Presente no silêncio confortável entre os dois, na forma como dividiam um café, nos olhares cúmplices trocados entre uma criação e outra. Era diferente de tudo o que já sentira, e dentro dela nascia uma esperança tímida, mas real, de que talvez, só talvez, ela estivesse diante de uma nova chance. Não só de ser feliz, mas de amar e ser amada com verdade. O reencontro aconteceu de forma abrupta, como um pesadelo invadindo um momento de paz. Era uma tarde nublada, e o céu parecia anunciar algo sombrio quando Melinda desceu do prédio da empresa, ainda com a cabeça cheia de tecidos, medidas e croquis. O vento frio dançava entre os prédios altos, e as árvores nas calçadas balançavam em um ritmo estranho, como se pressentissem o que estava por vir. Foi então que o viu. Pedro, encostado em um carro velho, as mãos nos bolsos e o olhar cínico cravado nela. Seu coração parou por um segundo. Pedro vestia a mesma jaqueta de couro puída de sempre. Mas o que realmente incomodava Melinda era a postura. Aquela arrogância disfarçada de humildade, o sorriso forçado que ela já conhecia. Bem, ele não estava ali por remorso, estava ali por interesse. "Você tá linda, Mel", e disse ele, como se os meses de ausência, os gritos, o abandono não tivessem deixado cicatrizes. Melinda sentiu um calafrio subir pela espinha. Por um momento voltou a ser a mulher que chorava sentada no chão da kitnet vazia com um bebê nos braços e o mundo desmoronando sobre sua cabeça. Mas ela respirou fundo. Não era mais aquela mulher. Ela tinha se reerguido e não deixaria que ele a derrubasse de novo. Pedro aproximou-se com passos calculados, abaixando o tom de voz, encenando um arrependimento que não existia. "Eu errei, eu sei. Mas a gente pode tentar de novo. A gente tem um filho, lembra? Você tá bem agora, trabalhando com aquele ricaço. Achei que podia te ver, conversar." A palavra ricaço denunciou tudo. Melinda o encarou, firme. Havia dor em seu olhar, sim, mas havia também algo que ele nunca tinha enfrentado nela antes. Dignidade, postura, força. "Você não veio por mim. Veio pelo que acha que pode tirar de mim. Mas não tem mais lugar aqui, Pedro." Acabou. Por um instante, ele ficou em silêncio. Os olhos antes suplicantes se estreitaram. O tom meloso deu lugar ao verdadeiro Pedro. Aquele que tentava controlar com medo, com culpa, com ameaças. "Tá se achando agora, né?"
Só porque está andando com bilionário, você acha que isso vai durar? Eu sou o pai do teu filho, e se eu quiser, exijo pensão. Sim, posso até pedir a guarda, ou contar para a imprensa umas histórias sujas sobre você. Quem vai acreditar numa mulher que vendia doce na rua com o filho pendurado, hein? Melinda sentiu o estômago embrulhar. O velho Pedro tinha voltado, com suas chantagens, seu veneno, suas palavras que feriam como navalhas. Mas dessa vez, ela não recuou. Os joelhos não tremiam mais. Ela agora tinha raízes. Você pode tentar o que quiser, Pedro, mas agora eu tenho voz, e não estou mais sozinha. Ela se virou e entrou de volta no prédio, deixando-o falando sozinho na calçada. O segurança, que a conhecia bem, percebeu o desconforto e rapidamente se aproximou para impedi-lo de entrar. Pedro ainda gritou algo ao longe, mas sua voz soava distante, sem poder, como um eco de um passado que não tinha mais força sobre ela. No elevador, Melinda sentiu o corpo desmoronar por dentro. Suas mãos tremiam, mas no fundo do peito havia uma chama acesa, de coragem, de amor pelo filho, de fé em si mesma. Ela sabia que o pior ainda podia vir, que Pedro era capaz de coisas baixas, mas também sabia que não estava mais no chão. Estava de pé e pronta para lutar, pela verdade, pelo filho, pela mulher que havia se tornado. Alex recebeu a notícia com um silêncio denso, como quem é atingido por uma tempestade súbita em pleno céu azul. As palavras saíram da boca de Melinda com esforço, como se cada sílaba ainda carregasse o peso do trauma. Ela mal conseguia olhar nos olhos dele quando contou que Pedro havia reaparecido. Mas Alex, calado e atento, não precisava de muitos detalhes. O que viu nos olhos dela, o medo, o cansaço, a indignação abafada, já dizia tudo. Naquela noite, ele não dormiu. O prédio moderno, envidraçado, com vista para a cidade que nunca parava, parecia pequeno demais para conter o turbilhão. Dentro dele, o passado de Melinda agora tocava o presente com mãos sujas, e Alex, um homem acostumado a resolver crises empresariais com frieza, sentia algo diferente. Raiva, um desejo visceral de proteger. Na manhã seguinte, enquanto Melinda levava o filho à creche do prédio da empresa, Alex já havia contratado uma equipe de investigadores particulares. Os melhores, discretos, rápidos, precisos. Ele queria fatos, não suposições. Em poucos dias, os relatórios começaram a chegar. Eram fotografias, testemunhos de vizinhos antigos, prontuários médicos, mensagens antigas que Melinda ainda guardava em silêncio, como se fossem cicatrizes em papel. Havia provas de tudo. Abandono durante a gestação, violência verbal recorrente, ameaças veladas e explícitas. Tudo documentado com frieza, mas que gritava dor nas entrelinhas. Quando Melinda recebeu o envelope com as provas, suas mãos tremeram. Sentou-se na sala de reuniões, vazia naquele momento, com os olhos marejados. Havia algo profundamente humilhante em ver sua própria história escrita em páginas secas, organizadas por tópicos. Mas também havia alívio. Finalmente, alguém via, alguém acreditava. E mais do que isso, alguém lutava por ela. Você não precisa mais enfrentá-lo sozinha, disse Alex, firme, entregando-lhe um olhar que não era de pena, mas de aliança. Ele não vai tocar em você, nem no seu filho. No fundo, do olhar de Alex havia uma promessa silenciosa. Ele conhecia o tipo de homem que Pedro era. Já lidara com predadores corporativos e manipuladores habilidosos. Mas esse era um predador de outra natureza, covarde, dissimulado, o tipo que finge amor para explorar fragilidade. E isso Alex não perdoava. O encontro com Pedro foi marcado pela justiça. Melinda estava aterrorizada, mas determinada. Na sala do fórum, simples e fria, com paredes nuas e cadeiras de plástico, ela viu Pedro novamente. Ele parecia confiante, arrumado, até mesmo arrogante. Mas ao ver Alex ao lado dela, e ao ouvir o advogado abrir a pasta repleta de provas, seu semblante começou a mudar.
Tem certeza de que quer continuar com isso? Disse o advogado, colocando calmamente sobre a mesa cópias de mensagens, imagens, áudios. Pedro engoliu seco. Pela primeira vez, a encenação falhava. Melinda manteve-se ereta, ainda que as mãos suassem frio sob a mesa. Cada batida de seu coração ecoava como um tambor dentro do peito, mas ela não desviou o olhar. Não mais. Ali, diante do homem que a humilhou, ela se via diferente. Tinha voz, tinha provas, tinha apoio e, principalmente, tinha a si mesma de volta. Pedro, acuado, começou a recuar. Sua postura mudou. A ameaça da guarda virou direito de visita, que depois virou preciso pensar melhor. Aquele homem que a aterrorizava já não tinha poder. Ele era apenas um vulto do passado que tentava se agarrar ao que não era mais dele. Ao sair dali, Melinda respirou fundo. O ar ainda parecia pesado, mas havia sabor de liberdade. Alex a esperava do lado de fora, com as mãos nos bolsos e o olhar firme. Ao vê-la, apenas sorriu. Não era um sorriso de vitória, era um sorriso de respeito, de quem via nela uma mulher inteira, ferida, mas em pé. E pela primeira vez, Melinda também sorriu. Não por ter vencido Pedro, mas por finalmente ter vencido o medo. Pedro não aceitou a derrota em silêncio. Humilhado, alimentava uma fúria cega que crescia a cada dia como um incêndio descontrolado dentro de si. O orgulho ferido de um homem, que sempre usou o medo como arma, agora o impulsionava a ultrapassar todos os limites. Em sua mente distorcida, Melinda era sua posse, e Alex, aquele empresário elegante, bem-sucedido e respeitado, havia roubado o que lhe pertencia. A primeira tentativa foi discreta. Pedro apareceu na recepção da empresa de Alex, exigindo falar com a mulher que abandonou o pai de seu filho. Estava suado, os olhos injetados de raiva, as palavras cuspidas como veneno. Quando a recepcionista, confusa, explicou que Melinda estava em reunião, ele gritou. Bateu na bancada, assustando quem estava por perto. Funcionários pararam, inseguros. A segurança foi chamada. Pedro foi retirado do local sob protestos e xingamentos. No dia seguinte, voltou. Desta vez, mais agressivo. Tentou forçar a entrada pelas garagens. Empurrou um segurança, ameaçou a gerente de recursos humanos, dizendo que sabia tudo e que iria destruir todos. Era como um animal acuado, perigoso e imprevisível. O ambiente corporativo, normalmente silencioso, elegante e metódico, com seu aroma leve de café e papel novo, foi tomado por tensão. Olhares assustados, murmúrios e um nome correndo, de boca em boca. Pedro. Quando Alex foi informado da confusão, sua reação foi gelada. Não se exaltou, não aumentou o tom de voz. Apenas pediu que chamassem seu advogado, o chefe da segurança e um assessor. Em seguida, pediu que Melinda fosse avisada de que tudo estava sob controle. Ele não permitiria que ela revivesse traumas dentro de um espaço que deveria ser seguro para ela. No dia seguinte, quando Pedro retornou pela terceira vez, armado com gritos e ameaças, foi surpreendido. Alex o esperava na entrada, acompanhado de 2 seguranças e um oficial de justiça, com um mandado de restrição em mãos. Você ultrapassou todos os limites, Pedro, disse Alex, com um tom frio como aço. Agora é com a justiça. Pedro, ainda tentando manter a pose de superioridade, soltou uma risada debochada. Mas ela não durou. O oficial entregou-lhe uma intimação. Alex, então, tirou de uma pasta preta vários documentos, fotos da casa vazia que Pedro deixara para trás, capturas de mensagens agressivas, registros hospitalares da gestação conturbada, depoimentos de vizinhos, cópias do boletim médico da criança com data de internação e mais registros de bens vendidos indevidamente por Pedro, incluindo a máquina de costura que pertencera a Melinda e fora levada sem consentimento. Pedro,
Empalideceu. A máscara caiu. Não havia mais para onde correr. Em poucas semanas, o processo foi instaurado. As acusações eram graves: abandono de incapaz, violência psicológica contra a ex-companheira, apropriação indevida de bens, tentativa de invasão à propriedade privada, perturbação da ordem e coação. A defesa mal conseguiu formular uma narrativa convincente. A justiça agiu com rigor. Pedro foi preso preventivamente. Para Melinda, a notícia chegou no fim de tarde, quando costurava uma nova peça inspirada nas flores do cerrado. Ao saber, soltou o ar com um misto de alívio e emoção. Não comemorou com euforia, porque havia cicatrizes que jamais deixariam de doer. Mas sentiu algo novo florescer por dentro. Paz. Alex apareceu em sua sala minutos depois, sem dizer uma palavra. Apenas se aproximou. Colocou a mão no ombro dela e ficou ali em silêncio, dividindo aquele instante com a naturalidade de quem escolheu estar ao lado dela. Não como salvador, mas como parceiro. E Melinda entendeu naquele momento que não era mais vítima, era sobrevivente e mais, era a autora de sua própria história. O fórum da cidade estava abafado naquela manhã, com seus corredores antigos impregnados de cheiro de madeira encerada e tensão. Nos bancos da sala de audiências, rostos ansiosos se revezavam entre olhares curiosos e discretos cochichos. Entre os presentes, alguns funcionários da empresa de Alex. Pessoas que tinham aprendido a admirar Melinda em silêncio, emocionados, com sua história de superação. No fundo, sentada com a postura firme de quem já viu o fundo do poço, estava ela, Melinda, com os cabelos presos em um coque simples, o rosto limpo, sem maquiagem. Apenas a verdade a vestia naquele dia, e ela era mais poderosa que qualquer joia. Do outro lado, Pedro surgia como a sombra do passado, terno amarrotado, expressão petulante, cercado de advogados pagos com recursos que suspeitava-se vinham de atividades duvidosas. Ainda assim, ele mantinha o ar de superioridade, até o momento em que Melinda levantou-se. Seu depoimento foi firme, mas cheio de pausas. Não por hesitação, mas porque cada palavra carregava o peso de lembranças reais. O chão frio da kitnet vazia, o choro abafado no hospital, o medo constante, a fome, o desprezo, a humilhação. Ela contou tudo, sem floreios, sem exageros, apenas a verdade, crua, viva, atravessando a sala como lâminas. Quando o juiz, em tom solene, perguntou se ela aceitava algum tipo de reparação financeira diante dos danos morais e materiais causados, o silêncio pairou como uma névoa sobre todos. Melinda respirou fundo. Seus olhos estavam úmidos, mas sua voz saiu límpida como cristal. Excelência, não quero um centavo do homem que destruiu minha dignidade. O que ele levou de mim não se paga com dinheiro. Quero justiça para mim, para o meu filho, para todas as mulheres que já foram silenciadas. Por um instante, o tempo pareceu parar. As paredes do tribunal, antes opressoras, tornaram-se testemunhas de algo raro, dignidade inabalável. Um murmúrio de emoção correu entre os presentes. Algumas mulheres apertaram as mãos com força, outras baixaram os olhos para conter as lágrimas. Até mesmo o juiz, um homem acostumado à frieza dos autos, demorou um pouco mais do que o habitual para retomar a sessão. A audiência terminou com uma sentença clara, direta. Pedro seria mantido preso, responderia pelos crimes e não teria direito a qualquer tipo de aproximação física ou jurídica com Melinda ou o filho. Ao deixar a sala, os passos de Melinda ecoaram fortes pelos corredores de mármore. Não havia pressa, nem medo, nem hesitação. Apenas o som firme de alguém que havia fechado um ciclo com dignidade, coragem e verdade. Do lado de fora, o céu parecia mais claro. Havia uma brisa leve passando entre as árvores da praça em frente ao fórum,
e quando ela inspirou, sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava, de fato, livre. Alex a esperava do lado de fora, encostado no carro, sem palavras. Quando ela se aproximou, ele apenas abriu os braços, e Melinda, ainda com os olhos marejados, permitiu-se ser acolhida. Não como alguém derrotada, mas como quem havia vencido, finalmente e de maneira plena. Meses haviam se passado desde o último confronto no tribunal, e a vida de Melinda parecia, enfim, respirar em outra frequência. As dores antigas não foram apagadas, mas agora estavam cicatrizadas com dignidade e superação. A sede da empresa de Alex, antes um espaço intimidador, tornara-se sua segunda casa, com janelas amplas por onde entrava uma luz dourada que banhava os tecidos pendurados nas araras como se fossem obras de arte. Era ali que ela criava, costurava, desenhava e sonhava. A marca, reconhecida internacionalmente por seu luxo e inovação, lançava agora sua nova coleção, mas desta vez havia algo diferente. No palco montado sob um teto de vidro, com flores, pendentes e veludo nas cortinas, o nome da coleção não era apenas uma homenagem, era um símbolo de resiliência. Coleção Melinda, dizia o letreiro de luzes brancas, contrastando com um céu de fim de tarde tingido em tons de rosa e dourado. Enquanto os modelos desfilavam com vestidos inspirados em elementos da infância simples de Melinda, como rendas que lembravam paninhos de prato bordados à mão, e tons que remetiam à calmaria das manhãs em que vendia doces, ela observava tudo de uma lateral do salão, com os olhos marejados e o coração aos pulos. Aquela era sua história contada em tecidos. Era a transformação da dor em arte. O renascimento de uma mulher que um dia teve medo de ser esquecida e agora era celebrada. No fim do evento, enquanto os aplausos ecoavam pelo salão de mármore polido, Alex se aproximou. Vestia um terno escuro com a elegância natural de quem conhece seu lugar no mundo, mas os olhos, quando pousaram em Melinda, traziam a mesma ternura silenciosa de quando a vira pela primeira vez sob o sol estalando no farol da avenida. Você mudou minha vida, ele disse sem microfones, sem testemunhas. Era um sussurro reservado só para ela, íntimo como um segredo. Melinda sorriu, com aquele sorriso tímido que ainda a acompanhava, apesar do novo mundo em que vivia. Não era o tipo de mulher que se deslumbrava com holofotes. Seu brilho vinha de dentro, dos momentos de silêncio, das noites em claro, do amor incondicional por um filho que ainda dormia abraçado ao canguru dos seus sonhos. Alex então segurou suas mãos e, com os olhos fixos nos dela, falou com calma, como quem oferece não um pedido, mas uma escolha. Não quero que você mude por mim, nem que abra mão de nada. Quero só que você me permita estar ao seu lado, sem pressa, sem pressão, só com amor e respeito. Melinda sentiu os olhos arderem, mas era diferente dessa vez. Não era dor, nem medo. Era um choro leve, limpo, como o da primeira chuva depois de uma longa seca. Ela não respondeu com palavras. Apenas assentiu com um gesto pequeno, mas carregado de tudo. E naquele instante, entre as luzes que começavam a ser apagadas e os sorrisos que ainda ecoavam pelo salão, ela soube. Não era um conto de fadas. Era real. E pela primeira vez, era dela. O menino, outrora frágil e silencioso nos braços da mãe, que o embalava pelas ruas sob sol e chuva, agora dava passos firmes pelo apartamento ensolarado onde viviam. A cada manhã, seus pezinhos tocavam o chão, com a alegria impaciente de quem descobre o mundo. Já não era apenas um bebê no canguru, era um pequeno explorador, curioso, esperto, cheio de vida. E em meio às suas primeiras palavras, uma delas ecoava com frequência, fazendo o coração de Alex vibrar. Papai, Alex, que nunca imaginara ter filhos, que por anos se blindou com o frio da solidão e da rotina implacável dos negócios,
Agora era chamado assim com espontaneidade e amor. Quando aquele menino esticava os bracinhos e o chamava com o sorriso mais puro que já vira, ele sentia o peso do mundo ser substituído por algo muito mais leve e infinitamente mais valioso. A noite da cena final chegou sob o céu de uma cidade embriagada de luzes, um desfile aguardado por críticos de moda, colunistas renomados e influenciadores do mundo todo. Mas, para Melinda, não era sobre fama, era sobre reconstrução, superação, redenção. A passarela era sua linha do tempo. Cada look desfilado era um capítulo da vida que ela teceu com as próprias mãos, entre pontos firmes de resiliência e costuras finas de esperança. O salão era majestoso, um galpão industrial transformado em templo do design. As luzes se acendiam em sincronia, refletindo em espelhos suspensos que multiplicavam as imagens no teto como um sonho em movimento. A trilha sonora era suave e comovente, como se embalasse uma história sussurrada ao ouvido da plateia. Modelos desfilaram peças ousadas, delicadas, com detalhes de renda feita à mão, bordados inspirados em símbolos de sua infância, como as flores que sua avó bordava nas fronhas antigas e os tons terrosos das ruas que percorreu vendendo doces. A plateia estava em silêncio absoluto, tocada, como se compreendesse, mesmo sem palavras, a profundidade de cada ponto. E então, no encerramento, a cortina de voio se abriu mais uma vez. Melinda surgiu. Usava um vestido branco com traços dourados, simbolizando a cura, a luz após a escuridão. Mas o que mais chamou a atenção foi o menino em seus braços, vestido com uma pequena peça feita com o mesmo tecido. Ele aninhou-se ao colo da mãe, com a naturalidade de quem reconhece ali o lugar mais seguro do mundo. Os aplausos começaram tímidos, cresceram, e de repente tornaram-se um rugido emocionado. Na primeira fileira, Alex não aplaudia apenas como empresário, tampouco como jurado da moda. Ele aplaudia como homem que viu a mulher que amava se levantar do chão, como pai que ganhou não apenas um filho, mas também um novo sentido para a vida. A emoção o venceu. Seus olhos marejaram, o sorriso se curvou com gratidão, e o coração, antes blindado por camadas de dor do passado, agora transbordava. Melinda fitou Alex em meio às luzes e à multidão. E por um breve instante, tudo silenciou dentro dela. Era como se o tempo tivesse parado só para que ela respirasse fundo e compreendesse. Não estava mais lutando para sobreviver. Estava, enfim, vivendo. Ela não apenas costurou roupas, ela costurou sua própria história, ponto por ponto, linha por linha, com fios de dor sim, mas com a agulha firme da coragem. E ali, diante de todos, ela se tornou não apenas uma estilista consagrada, mas a autora da sua própria libertação. Essa história tocou seu coração? Compartilhe com a gente nos comentários. Sua opinião é muito importante. Se esse vídeo te emocionou, deixe um like para nos ajudar a continuar trazendo histórias assim. E aproveita para se inscrever no canal.